Fala aí, galera, salve, salve, voltamos aqui, né? Deixa eu, antes de fazer essa questãozinha aqui, que ela é bem jurisprudência, deixa eu ler aqui rapidinho esse recurso extraordinário, né? Para a gente entender mais ou menos o que é uma competência, né? Já que a gente está entrando nas competências dos entes da federação, né? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, perfeito? A gente tem aqui, né, em relação à competência local, né, as competências legislativas do município, né, caracterizam pelo princípio da predominância do interesse local, né? Quando a força do interesse local falar, é a competência de legislar sobre o município, né? Que apesar de difícil conceituação, refere-se àqueles interesses que disserem respeito mais diretamente às suas necessidades imediatas, né? A atividade legislativa municipal submete-se à lei orgânica, né, dos municípios, a qual cabe importante papel de definir, mesmo que exemplificamente, né, as matérias de competência legislativa da Câmara, uma vez que a Constituição Federal, no artigos 30 e 31, né, não exaure, pois usa a expressão interesse local como catalisador dos assuntos de competência municipal. Essa função legislativa é exercida pela Câmara dos Vereadores, né? Na verdade, Câmara Municipal, que é o órgão legislativo do município, em colaboração com o prefeito, a quem cabe também o poder de iniciativa das leis, assim como o poder de sancioná-las e promulgá-las, nos termos propostos como modelo pelo processo legislativo federal. A Lei Orgânica do Município de Sorocaba, ao estabelecer em seu artigo 33, inciso 12, como matéria de interesse local e, consequentemente, de matéria legislativa municipal, a disciplina de denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, representa legítimo exercício da competência legislativa municipal. Não há dúvida de que trata de assunto predominantemente de interesse local, né? Por outro lado, a norma em exame não incidiu em qualquer desrespeito à separação de poderes, pois a matéria referente à denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações não pode ser limitada tão somente à questão de atos de gestão do Executivo, pois, no exercício dessa competência, o Poder Legislativo local pode realizar homenagens cívicas. Olha que interessante, né? Então você vê que essa competência não é uma competência exclusiva do chefe do Executivo, né? Bem como colaborar na concretização da memorização da história e da proteção do patrimônio cultural imaterial do município. Em nenhum momento, a Lei Orgânica Municipal afastou expressamente a iniciativa concorrente para a propositura do projeto de lei sobre a matéria. Portanto, deve ser interpretada no sentido de não excluir a competência administrativa, né, do prefeito para a prática de atos de gestão referente à matéria, mas também por estabelecer o poder legislativo no exercício da competência legislativa, baseada no princípio da predominância do interesse, a possibilidade de edição de leis para definir denominação de próprios, vias e logradouros públicos, né? E suas alterações. Recurso extraordinário provido para declarar a constitucionalidade do artigo 33, inciso 12 da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, concedendo-lhe interpretação conforme a Constituição Federal, no sentido da existência de uma coabitação normativa entre os poderes executivo, decreto, e o poder legislativo, lei formal, né? Para exercício da competência destinada à denominação próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, né? Então, aqui a gente observou que tem, né, a competência, tanto o poder executivo, tanto o poder legislativo, né, na edição e atividade de criar, né, definir os logradouros públicos, tá? Vamos para as questões aqui, ó. Vamos ver agora como é que é cobrado, né? Isso que é importante, a cobrança, né? Como é que vai vir em prova
jurisprudência, né? A gente fica assim, como é que vai vir uma questão dessa, né? Primeira coisa, sobre as competências legislativas dos entes da federação, cadê? Sobre a competência legislativa dos entes da federação, os entes federativos, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que, 2 pontos, deixa eu voltar aqui, vamos lá. Primeiro, letra A, é adequada a Constituição Federal, norma em Constituição Estadual, que define, em caso de dupla vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito, nos municípios, a ordem sucessória, né? A gente lembra que a nossa Constituição Federal, quando trata de linha sucessória, né, fala, em regra, em âmbito federal, perfeito? Ela fala em âmbito federal, ela fala o presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente pega em âmbito estadual, que aí quem vai definir a linha sucessória é o quê? É a Constituição do Estado, né, respectivo. E quando a gente fala no município, a gente vê o assunto sendo definido como assunto de interesse local, de predominância, né, de preponderância do assunto de interesse local. Então, a vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito põe-se no âmbito da autonomia política local. Isso daí a Carmen Lúcia já falou desde 2007, tá? E aí, fere, quando o Estado define esse tema, fere o princípio, né, da autonomia do ente federativo, no caso, autonomia do município, tá? Segundo o STF, a vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito põe-se no âmbito da autonomia política local, em caso de dupla vacância, tá? Então, aqui a letra A está o quê? Errada, perfeito? Segundo o entendimento do Supremo, né, não pode ser definido pela Constituição Estadual, tem que ser definido propriamente como um assunto de interesse local pelos municípios na sua lei orgânica, perfeito? Letra A, cortou. Letra B, o município tem competência legislativa para criar normas que definam o horário de funcionamento bancário em relação às agências, né, bancárias localizadas em seu território. O que eu falei com isso? Eu falei que os municípios detêm, né, a competência para fixar o horário de estabelecimento. Só que, o que eu falei? Falei da súmula do Superior Tribunal de Justiça. A fixação de horário bancário é competência da União. Então, então volta para a letra B. O município tem competência legislativa para criar normas que definam horário de funcionamento bancário? Não, tá? Tinha que vir o quê? Que o município é competente para fixar, né, horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Se ele botou agência bancária, tá errado. Segundo a súmula, né, 19 do Superior Tribunal de Justiça. Perfeito? Maravilha. Cuidado aqui com isso na hora da prova, tá? Letra C. O município não detém competência para determinar normas sobre atendimento ao público e o tempo máximo de espera em fila em estabelecimentos bancários. Errado. Cuidado de novo, né? A gente viu aqui em recurso extraordinário 610/221, né? Fala que pode sim o município, já que é um assunto de interesse local, fixar, né, por meio de lei, o horário de espera em tempo de fila de estabelecimentos bancários, tá? Cuidado, fixar o horário do expediente bancário, isso o município não pode. Mas em relação às filas, né, o tempo de espera em fila, aí ele pode, tá? Então, cuidado, o município detém. Corta esse não aqui, ó. Tá errado esse não, tá? Tu vê que essa questão aqui é só jurisprudência. E aí, letra D. O município é competente para fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial. O que a gente viu aqui, ó? Súmula vinculante número 38, é o verbete da súmula. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Então, você vai botar aqui, ó, súmula vinculante, aí, ó, súmula vinculante número
38, né? Supremo Tribunal Federal. Perfeito? O município não tem competência legislativa para proibir e impor multa por lei a estacionamento de veículos sobre áreas ajardinadas ou canteiros de bens públicos municipais. Não, aí a letra E é só para você não errar mesmo, ninguém marcar a letra E. Porque aí você já vê na prática que o município tem competência legislativa para proibir e impor multa por lei a estacionamento de veículo. Tranquilo, tá? Letra E está errada. Próxima questão. Olha a questão aí que trabalha exatamente no princípio, né, no fundamento, que a gente viu o princípio da dignidade da pessoa humana. E ele trata exatamente sobre a súmula vinculante número 11, né? Supremo Tribunal Federal. E a gente tem que estar ligado que a regra é vedação da utilização do uso de algemas, perfeito? Súmula vinculante já tem que estar no teu sangue, né? Porque é uma súmula teoricamente antiga, né? Tem mais de 15 anos, vamos botar aí. Então, quando você pega a súmula vinculante número 11 do STF, cuidado, cuidando da excepcionalidade do seu emprego, perfeito? Ela trata da excepcionalidade, porque a regra é não utilizar, né? Conforme é referida à súmula, só é lícito o uso de algemas em caso de... Aí você vai ver, em caso que o Estado também é responsabilizado, em que o Estado também é responsabilizado civilmente. Não, a responsabilidade cai para o agente. B, de resistência, só é lícito o uso de algema nos casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, né? Então, ficou bonita essa daqui? Ficou. A letra B tá linda. C, de resistência e de fundado receio de fuga por parte do preso, justificada excepcionalidade oralmente em audiência. Errado. Justificadamente por escrito pela autoridade competente, né? Fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física alheia por parte do preso, não sendo necessário justificar. Errado, tá? Então, gabarito aqui, é letra B de bola, tá? Próxima questão aqui, olha que bonito, questão de 2019, FCC, promotor de justiça substituto, O transgênero tem direito fundamental subjetivo, né? Então, voltando lá no que a gente já tratou, o transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração do seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil. E poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial, perfeito? Né? Tanto pela via judicial, diretamente pela via administrativa, exigindo-se para tanto a manifestação de vontade do indivíduo e laudos médicos e psicossocial atestando a necessidade de alteração. A questão está totalmente errada, né? Porque a gente viu, eu comecei falando do princípio da dignidade da pessoa humana e tratei do recurso extraordinário 670, né? 4 alguma coisa. Fala assim, o transgênero tem direito fundamental subjetivo, alteração de seu prenome e sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação da vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa, tá? Então, não precisa de laudo médico, não precisa, né? Não se exigido para tanto nada além da manifestação de vontade do indivíduo. Então, precisa ir no médico, precisa trazer laudo, né? Essa questão, bota aí, está o quê? Errada. Maravilha? Cuidado com isso na hora da prova, tá? Vamos lá, vamos falar agora de organização do nosso Estado, né? Quando a gente fala em organização do Estado, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Quando a gente fala em organização do nosso Estado, né, os nossos entes federativos, União, Estado, DF e os municípios, aqui a gente vai ver a maior briga, né, entre um Estado querer legislar e o município falar, não, essa competência é minha. Aí o Estado quer legislar e a União fala, essa competência é minha. Né? A gente vê muito isso.
E aí cabe o STF dar exatamente essa jurisprudência para falar, ó, não, essa competência aqui é do Estado, essa daqui é da União, a gente está vendo isso nas competências de interesse local dos municípios, e vamos ver também nas competências privativa, concorrente, né, que a gente trata de organização e repartição de competências, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero pegar aqui o artigo 18, parágrafo 4, que fala, né, sobre a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, né, far-se-á por lei estadual. Até aí, tranquilo. E a gente tem uma jurisprudência até nova, assim, vamos dizer, né? Nova, né? Muito nova. Mas está lá. É a declaração de constitucionalidade sobre a alteração, ó, dos limites entre municípios, né? Por ausência de observância, né? Do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição da República. A exigência de realização de plebiscito, como se determina no parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição da República, não foi afastada pelo artigo 96 do ato das disposições constitucionais transitórias, que trata dos municípios que foram criados naquele tempo e aí foram convalidados esses municípios, embora não temos a lei complementar federal, né? Então, como se determina no parágrafo 4º, tal, não foi afastado do artigo 96 do ato da DCT, introduzido pela emenda constitucional 57 de 2008, sendo ilegítimo o município ocupante para cobrar o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana IPTU nos territórios indevidamente incorporados. Olha só, a gente observa, né, que um determinado município, né, ele incorporou parte desse município, uma parte, né, e aí com isso ele foi cobrar propriedade predial e territorial, IPTU. E aí o que fala o Supremo Tribunal Federal? Fala, declara a inconstitucionalidade da alteração dos limites entre municípios por ausência do artigo 18, parágrafo 4º. É como se falasse assim, olha só, vocês estão mudando, né, os limites dos municípios sem observar o quê? O plebiscito, né? Para você fazer, no caso, ó, um desmembramento da parte do território do município, tem que fazer o quê? Um plebiscito, senão é uma afronta à Constituição Federal, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova, perfeito? E a gente tem as vedações, né? A União está deve aos municípios estabelecer cultos religiosos, igrejas, recusar a fé a documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. E aqui, ó, a norma do Estado de Rondônia, que oficializa a Bíblia Sagrada como livro base de fonte doutrinária para fundamentar princípios de comunidades, igrejas e grupos, com pleno reconhecimento pelo Estado, viola preceitos constitucionais. Olha aí. A oficialização da Bíblia como livro base de fonte doutrinária para fundamentar princípios, usos e costumes de comunidades, igrejas e grupos no Estado de Rondônia implica inconstitucional descreme entre crenças, além de caracterizar violação da neutralidade exigida do Estado pela Constituição Federal. Inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 1864 de 2008, né, do Estado de Rondônia. A previsão legal de utilização da Bíblia como base de decisões e atividades fins dos grupos, né, grupos religiosos, tornando-se cogente a seus membros e a quem requerer usar os seus serviços ou vincular-se de alguma forma às referidas instituições, implica indevida interferência do Estado no funcionamento de estabelecimentos religiosos, uma vez que torna o que seria uma obrigação moral do fiel diante de seu grupo religioso uma obrigação legal a ele dirigida, inconstitucionalidade do artigo 2º também, né? Então a gente observa que o Estado, né, ele quis colocar a Bíblia Sagrada, tá? Gente, não tem nenhum problema com a Bíblia não, pelo contrário, tá? Então ele colocou a Bíblia Sagrada como livro base de fonte doutrinária para fundamentar princípios de comunidades e igrejas. Isso daí você vê uma clara interferência do Estado, né? Já que tá aqui, ó, é vedada a União, os estados, Distrito Federal e os municípios, é que tem o conceito do Estado laico.
estabelecer cultos religiosos, igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, você observa que ele não apenas estabeleceu o culto religioso, mas ele criou exatamente o conceito de crença ligado às pessoas, e pessoas que de repente não têm religiosidade, né? Então é vedação, isso é o princípio do Estado laico, leigo, não confessional, né? E olha aqui mais uma, ó. Lei Estadual 6.677 do Estado da Bahia, concurso público, ó, empate entre candidatos, preferência em ordem de classificação a candidato que contar mais tempo de serviço prestado ao ente. Olha aqui, vamos entender isso. Olha aqui que diz a nossa Constituição. União, Estado, DF e os municípios, é vedado você criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Aqui ele criou uma preferência, não é? Se você tem mais tempo prestado ao ente, então no caso do Estado da Bahia, aqui ó, ué, mas por que prestado ao próprio ente? Por que não é para todos os entes? Você criou uma quê? Uma preferência, foi? Então, ó, como corolário ao princípio da isonomia posto em seu artigo 5º caput, a Constituição Federal enuncia expressamente o inciso 3 do artigo 19, que é vedada à União, os Estados, Distrito Federal e os municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. O dispositivo legal impugnado tem claro propósito de conferir tratamento mais favorável a servidores do Estado da Bahia, em detrimento de demais estados da Federação, estando em frontal desacordo com o artigo 19, inciso 3 da Constituição, que veda o estabelecimento de distinções entre brasileiros com base na origem ou procedência, né? Beleza, galera? Maravilha, então. Observamos aqui essa parte, né? No próximo bloco, a gente começa com repartição de competências, tá? Bons estudos aí e fiquem com Deus.